O que causa o câncer de intestino? Como se prevenir e quais as chances de cura para quem desenvolve a doença? Saúde é a prevenção. Cuide de você. Essa entrevista, faz parte da campanha Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. E eu converso agora com o coordenador da campanha Março Azul, o cirurgião colonoscopista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Marcelo Averbar. Dr. Marcelo, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Olá, Marcelo. Muito obrigado por você me receber aqui no programa. E vamos falar de uma coisa muito importante para a população, que é a prevenção do câncer do intestino. Então, primeiro vamos aproveitar e já esclarecer esse primeiro ponto, né? O que é o câncer de intestino, como a pessoa pode desenvolver essa doença. E daí eu completo a pergunta, também para esclarecer as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista. A gente fala em câncer de intestino, câncer de cólon e reto e câncer coloretal. Tudo é a mesma coisa? Sim. Na verdade, quando nós pensamos em intestino, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino grosso chama-se cólon, nós chamamos de cólon. E a parte final do intestino grosso é o reto. Então, o câncer coloretal é o câncer que se aloja no intestino grosso. Vale a pena dizer, Marcelo, que o intestino fino, o intestino delgado, muito raramente ele é sede de tumores. Então, quando nós falamos de câncer do intestino, nós estamos nos referindo ao câncer do intestino grosso ou câncer coloretal. Então, câncer do intestino, câncer coloretal, câncer do cólon e reto acabam sendo sinônimos. E aí, a questão de prevenção, né? Bom, vamos começar pelos sintomas. Uma pessoa que tem, por exemplo, prisão de ventre. A gente estava falando sobre isso um pouco antes da entrevista, porque prisão de ventre depende da pessoa saber como é o funcionamento do intestino, qual a regularidade que ela deve, evacuar. Queria que o senhor falasse sobre isso e sobre outros sintomas que podem servir de sinal de alerta para que a pessoa procure uma orientação médica. Então, Marcelo, o funcionamento normal do intestino, ele tem uma gama muito grande. Ele varia é considerado normal aquela pessoa que evacua 3 vezes por dia, até aquela pessoa que evacua 1 vez a cada 3 dias. Isso tudo está numa gama de normalidade. Então, a pessoa que tem o intestino mais preso não é necessariamente uma preocupação. O que preocupa é a alteração do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que fala, poxa vida, eu sempre evacuei 1 vez por dia, atualmente eu estou tendo episódios de diarreia, por exemplo. Mas pior ainda é a alternância. Eu evacuava todo dia e atualmente eu fico com períodos que o intestino é preso, períodos que o intestino é solto. Essa alternância de diarreia, prisão de ventre ou obstipação é uma coisa que precisa chamar atenção. Outros sintomas são dor abdominal, muito importante a presença de sangue nas fezes, e aí até vou abrir um parênteses. Não é infrequente a pessoa chegar no consultório e falar, doutor, eu estou aqui porque eu estou com sangramento hemorroidário. Quer dizer, ela já faz o diagnóstico da causa do sangramento. Isso é um erro, porque não infrequentemente nós pegamos o paciente que tem aquele sangramento hemorroidário e, na verdade, o sangramento é por conta de um tumor. Dor abdominal, perda de peso sem um motivo aparente, anemia, cansaço, tudo isso deve ser valorizado pelo paciente. Não deve-se evitar o autodiagnóstico. Uma outra questão, em relação à faixa etária, gênero, existe algum grupo mais propenso a desenvolver a doença? Existe uma faixa etária a partir da qual as pessoas devem se preocupar? Aquelas pessoas mais jovens não deveriam, ou pelo menos não precisam se preocupar tanto com isso. Como é que fica como é que a gente definiria, em linhas gerais, o grupo de pessoas, os perfis, o perfil desse grupo de pessoas que deve começar a ter mais preocupação com o câncer de intestino? Então, inicialmente em relação ao gênero, nós sabemos que o câncer coloretal ele acontece tanto em homens quanto em mulheres. E ele é muito prevalente. No Brasil, no nosso meio, ele é o segundo em mulheres
perdendo para o câncer de mama, e ele é o segundo em homens também, perdendo para o câncer de próstata. Então, ele é muito frequente tanto em homens quanto em mulheres. Em relação à faixa etária, o que sempre se viu é que a preocupação deveria começar a partir dos 50 anos de idade. Só que, mais recentemente, o que se observou é um aumento do câncer em populações um pouco mais jovens, isso é, a partir dos 45 anos. Talvez isso daí, Marcelo, seja por conta de hábitos de vida. Então, aqueles alimentos processados, excesso de gordura, uma quantidade pequena de fibras, hábitos de vida, o sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, tudo isso aumentando a chance daquele indivíduo mais jovem de ter um tumor. Então, existe essa tendência do tumor coloretal acometer pessoas mais jovens, e quando acomete, é principalmente o reto. O reto é o local que existe um aumento maior nessa população mais jovem. O senhor falou em alimentação. Esse é um dos pontos que a gente conversava também antes da entrevista, é um dos pontos de atenção também da campanha Março Azul. Alimento pobre em fibras. Vamos explicar para as pessoas como ter um alimento, uma alimentação melhor, rica em fibras e que tipo de alimentos devem ser evitados, porque essa questão da faixa etária, às vezes a pessoa está ali nos seus 30 anos, mais jovem, e pensa que não, mas se chega nos 46 desenvolvendo uma doença como essa, isso é construído ao longo do tempo, né? Então, o cuidado com a alimentação tem que ser desde cedo. Marcelo, perfeita a sua colocação. Não adianta a pessoa no final da vida querer ter um hábito de alimentação mais saudável. Isso aí começa já na juventude. Então, quer dizer, uma dieta rica em fibras. O que são as fibras? São fibras vegetais. Se a gente lembrar lá de trás, ainda do ginasial, tal, nós temos uma diferença entre as células animais e as células vegetais. As células vegetais, elas têm uma coisa chamada parede celular, que é composto basicamente por celulose. A celulose, ela não é digerida, portanto, ela não é absorvida, e isso daí serve como formação do bolo fecal. Então, a celulose, as fibras vegetais, elas, na verdade, compõem o bolo fecal. Então, uma dieta rica em fibras, ela faz com que o indivíduo tenha um bolo fecal maior, um trânsito mais rápido, mais acelerado. Juntamente com isso, é muito importante a água, porque essas fibras vegetais, elas provocam um funcionamento do intestino basicamente por conta de osmose, por puxar a água para dentro da luz intestinal, fazendo com que o hábito intestinal seja o mais saudável possível. Então, fibras, muito importante. Lembrando, verduras, legumes, laranja com bagaço, por exemplo. O bagaço da laranja ele não é absorvido, é aquela coisa fibrosa, né? Então, tudo isso daí favorecendo a formação do bolo fecal. E os hábitos de exercícios físicos? O sedentarismo é outro problema também, um problema contemporâneo, né? As pessoas vão ficando mais sedentárias, a vida moderna traz muitas facilidades para isso, e às vezes até por conta do dia a dia, trabalho, a pessoa se movimenta para sair, vai para o carro, vai para o transporte público, chega no seu trabalho, passa o dia inteiro parado, volta à tarde e não tem um tempinho para fazer atividade física. Qual é o impacto disso para o risco de desenvolvimento do câncer de intestino? O impacto é absolutamente real. Tem alguns hábitos de vida que são muito impactantes na formação do câncer. Então, se nós formos pensar, basicamente, a atividade física, o sedentarismo é prejudicial no sentido de aumentar a possibilidade do desenvolvimento de um tumor. Tabagismo e alcoolismo são dois hábitos de vida que também impactam negativamente na formação, na possibilidade de haver um tumor coloretal. Enfim, o que nós preconizamos realmente é que a pessoa tenha uma atividade física mínima durante os seus dias. Doutor Marcelo, eu quero abrir um pouco agora, um parêntese nessa nossa entrevista, porque o senhor tem uma trajetória na medicina que é bastante interessante. E o senhor teve uma experiência que eu acredito que muitos poucos médicos tenham tido, e dentro dentro do tema que a gente está conversando aqui, que é o estudo e a prática
cuidar dessa questão da doença, né, da doença do câncer de intestino. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência que o senhor teve na cidade de Bioterra. Olha, Bioterra, eu vou deixar que o senhor apresente a cidade, porque eu imagino que das pessoas que estão vendo aqui a nossa entrevista, um ou outro vai saber que cidade é essa. O senhor teve uma experiência muito bonita em toda a região norte, diga-se de passagem, inclusive com tribos isoladas, como é o caso dos indígenas, Zoé. Conta pra gente um pouco dessa história de Bioterra, o que o senhor vivenciou lá e como isso enriqueceu o seu trabalho dentro dessa especialidade da medicina. Bom, Marcelo, eu primeiro super agradeço a pergunta, porque você levantou a bola para uma área que realmente faz meu coração bater mais depressa. Assim. Na verdade, lá nos idos de 2009, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho embarcado no Rio Tapajós, fazendo atenção à população ribeirinha do Rio Tapajós. Foi uma semana maravilhosa que eu passei, que a partir daí algumas coisas aconteceram, entre elas o trabalho junto à comunidade indígena dos Zoés. Eles habitam no noroeste do estado do Pará, onde, diga-se de passagem, nós fizemos um trabalho ainda esta semana, um trabalho cirúrgico junto a esses indígenas. E nós montamos uma ONG chamada ONG Zoé, que visa o atendimento dessa população ribeirinha. Mas lá nos idos também entre 2014 e 2017, nós desenvolvemos um trabalho de rastreamento do câncer coloretal na cidade chamada Bioterra. Bioterra é uma cidade ribeirinha, às beiras do Tapajós, é uma cidade maravilhosa. Eu recomendo que você, Marcelo, vá visitar, é muito bonita. É uma cidade que tem um padrão americano, tendo em vista que ela foi construída na época do Henry Ford. Ele veio para o Brasil, a equipe dele veio para o Brasil para plantar seringas, para obter o látex, para fazer o pneu dos seus automóveis. Uhum. E nós temos essa cidade muito bonita, apesar de uma população muito carente, uma cidade muito bonita. E o que chama atenção são os hidrantes na rua, que ainda é resquício dessa vinda dos americanos. Mas durante esses anos, entre 2014 e 2019, nós fizemos 19 expedições, Marcelo, e sempre rastreando, tentando fazer um diagnóstico precoce do câncer coloretal em indivíduos entre 50 e 70 anos. Nós rastreamos a cidade inteira de Bioterra. Nós tivemos uma adesão de mais de 95%, que foi uma adesão altíssima para um trabalho como esse. E quando nós falamos em rastreamento, nós estamos buscando problema em pessoas que não têm sintomas. Então, fazendo isso, o que acontece? A gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, numa fase ainda curável, ou mesmo diagnosticar pequenas lesões, que são os pólipos, numa fase anterior à sua transformação maligna. E a retirada desses pólipos, o tratamento desses pólipos que a gente faz por via endoscópica, faz com que o indivíduo deixe de ter um tumor. É a real prevenção do câncer. E acho que é importante a gente saber que o câncer coloretal é o único que o rastreamento impacta de uma maneira muito forte no resultado, evitando a mortalidade, diminuindo a incidência e evitando a mortalidade, a maior mortalidade pelo câncer coloretal. E essa experiência em Bioterra, no Pará, o número de pessoas dentro de toda a população que foi rastreada, como é que o senhor avalia? Foi um percentual baixo da população, um percentual alto? Eu imagino que numa cidade como essa as pessoas tenham hábitos de vida mais saudáveis, por um lado, pelo menos no que diz respeito à alimentação, até porque as populações ribeirinhas têm hábitos alimentares de muito alimento vegetal. Ali no norte eu conheci, uma boa parte do norte também. Também recomendo que todas as pessoas que possam fazer uma viagem para a região norte conheçam essa parte do nosso país. Mas e como é que ficou, né, dentro desse contexto que eu imagino, mas o senhor pode dizer se realmente era de fato o que acontecia em Bioterra? Esse índice era aceitável? Como o senhor viu essa proporção em relação à saúde das pessoas, especialmente da saúde do intestino? Então, Bioterra é uma cidade que tem 18 mil habitantes.
Nessa população, nós fizemos mais de 4.000 exames endoscópicos. A gente fez, na verdade, colonoscopia e endoscopia digestiva alta. E o índice que nós achamos é um pouquinho maior do que nós prevíamos, porque, na verdade, como você bem disse, Marcelo, a prevalência do câncer coloretal na população norte do nosso país é mais baixa, pelo menos é o que dizem as estatísticas, né? Uhum. Mas o que nos surpreendeu é que foi um pouco mais alto do que nós imaginávamos. Isso pode decorrer de uma situação de subnotificação. Então, é aquele paciente que adoece e não existe uma notificação, porque muitas vezes nem o diagnóstico é feito. Uhum. Então, por um problema diagnóstico, por um problema de notificação, nós acreditamos que a prevalência do tumor coloretal é menor do que realmente é. Então, basicamente foram esses os dados que nós encontramos. Eu vou trazer aqui 3 palavras que o senhor falou agora nessa última fala: pólipos, endoscopia e colonoscopia. Vamos explicar para as pessoas o que são essas coisas. Então, 95% ou mais dos tumores do intestino, dos tumores coloretais, eles se desenvolvem a partir de pólipos. Então, pólipos são pequenas elevaçõezinhas, pequenas bolinhas que, com alguma frequência, nós achamos nos exames de rastreamento. Basicamente, em torno de 40% a 45% daquelas pessoas que são submetidas a uma colonoscopia de rastreamento, como nós falamos, rastreamento é o exame naquela pessoa que não tem sintoma, tá? Então, cerca de 40% a 45% das pessoas têm um pólipo. Tem alguns pólipos que eles são mais propensos a se transformar num tumor, e a retirada deles faz com que nós evitemos esse pólipo. Esse diagnóstico, a forma mais precisa, mais acurada de se fazer esse diagnóstico é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame endoscópico do intestino grosso. Então, a pessoa faz uma limpeza do intestino, porque a limpeza do intestino está absolutamente relacionada à qualidade dessa colonoscopia, e a colonoscopia permite fazer o diagnóstico e, na ocorrência de um pólipo, no diagnóstico de um pólipo, esse pólipo pode ser retirado. Dessa forma, nós estamos evitando o tumor. A endoscopia... No mesmo procedimento, desculpe só interromper, no mesmo procedimento da colonoscopia, identifica e já retira? Sim, a grande maioria dos pólipos são retirados no mesmo procedimento. Eventualmente, nós temos lesões maiores, que têm uma morfologia um pouquinho diferente do que aquela formação polipóide clássica, e nessa situação, o paciente ele pode ser tratado num segundo momento, mas o clássico é o pólipo é descoberto, o pólipo é diagnosticado, o pólipo é retirado. Tá? E a endoscopia, só para concluir, seria o exame endoscópico da parte digestiva alta. É o exame do esôfago, do estômago e do duodeno. E não raramente a endoscopia digestiva alta é feita em concomitância com a colonoscopia ou endoscopia digestiva baixa. A gente está falando aqui de prevenção, dos exames que podem ser feitos de rastreamento, que evitam que a pessoa desenvolva o câncer de intestino ou o câncer coloretal. Agora, uma vez que a pessoa desenvolveu a doença, né? E esse é um ponto também importante para as pessoas ficarem atentas à questão da prevenção. A gente estava falando aqui, 85% dos diagnósticos têm sido feitos, chegado, né, ao diagnóstico já em estágio avançado. Isso dificulta o trabalho de cura. Mas o câncer de intestino tem cura. É isso mesmo? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre as chances de cura que a pessoa tem e como fica a qualidade de vida da pessoa que desenvolveu o câncer, que foi diagnosticado já no estágio um pouco mais avançado, se ela pode voltar a ter uma vida normal, como é que fica essa situação? Quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de um tratamento curativo. Isto é, se você pega um tumor onde a doença ainda está confinada na espessura da parede do intestino, nós temos uma chance altíssima de cura. Se você pega aquele paciente onde os linfonodos
também chamados de gânglios, ele já tem um comprometimento por tumor, a chance cai um pouquinho. E aqueles pacientes que já têm comprometimento de outros órgãos, cai mais um pouquinho. Então, quer dizer, a chance de cura é absolutamente dependente do estadio que o tumor é diagnosticado. E por isso que se faz um rastreamento, para você diagnosticar precocemente ou, como nós dissemos, diagnosticar ainda numa fase anterior ao câncer. E assim nós evitamos o câncer. Bom, a gente tem essa possibilidade de cura. No caso de uma pessoa que desenvolveu, como é o tratamento para curar o câncer, já considerando aquelas pessoas que deixaram avançar um pouco a doença? Então, depende um pouquinho do estadio e do local do câncer. Então, vamos imaginar um paciente que tem um tumor avançado, né? Como você disse que a pessoa deixou, enfim, teve sintomas ou eventualmente não teve sintomas, mas o tumor se desenvolveu. E esse tumor se localiza, por exemplo, no reto. Então, nós temos um tratamento específico e algumas vezes esse paciente ele é submetido previamente a uma quimio e radioterapia. Nós chamamos isso de neoadjuvância. Nós verificamos a resposta do tumor a essa neoadjuvância e, após isso, nós definimos a conduta, se é uma conduta cirúrgica ou uma conduta não cirúrgica. Já os tumores do intestino grosso, do cólon, acima do reto, esses pacientes, mais frequentemente, eles são encaminhados à cirurgia como o primeiro degrau do tratamento dele. Mas tudo isso depende do estadiamento. Então, o paciente que tem o diagnóstico firmado, ele tem que ser submetido a exames de estadiamento. O que é o estadiamento? Para saber em que pé que está a coisa, quer dizer, esse tumor, quão avançado ele é. E dessa forma nós conseguimos delinear a melhor forma de tratar o paciente. Doutor Marcelo, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos voltar ao tema da conversa, que é a campanha Março Azul. Existe um projeto de lei, o projeto de lei 5024 de 2019, que tem como proposta inserir o mês de março dentro do calendário oficial brasileiro de saúde e oficializar essa campanha Março Azul e o mês de março como mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. Queria que o senhor falasse sobre a importância de se oficializar essa data e que a gente fizesse um pedido. O projeto de lei foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados e falta agora apenas a aprovação da Câmara dos Deputados e a sanção presidencial para que esse mês entre no calendário oficial. O que significa para essa campanha a aprovação do projeto? Então, inicialmente, a campanha Março Azul não é uma invenção brasileira, não. Nos Estados Unidos, já há 22 anos nós temos da campanha Março Azul, e isso daí foi assinado pelo Bill Clinton, e depois isso daí se espalhou para o Canadá, a Europa, e no Brasil nós estamos lutando para que tenhamos o Março Azul há cerca de 3 anos. Isso daí que está sendo capitaneado por 3 grandes sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Federação Brasileira de Gastroenterologia. E por que essas grandes sociedades querem a oficialização do março como um mês dedicado à prevenção do câncer coloretal? Porque só assim nós vamos chamar a atenção das pessoas, nós vamos chamar a atenção dos médicos, das pessoas que lidam na área da medicina, dos políticos, de forma que o rastreamento, que a preocupação com a prevenção seja um foco muito diferenciado e que haja essa preocupação. Porque só assim nós vamos salvar vidas. E se nós conseguirmos a aprovação do Março Azul, o próximo passo seria a instituição de um programa nacional de prevenção do câncer coloretal. Aí sim, realmente, nós estaremos poupando vidas. Então fica aqui o nosso pedido para que o projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados seja aprovado e que em 2024 a gente já tenha o Março Azul oficialmente no calendário oficial da saúde brasileira. Doutor Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado pelas informações e pelo seu tempo.
Marcelo, muito obrigado e vamos torcer juntos para a aprovação dessa nossa campanha. Obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Continue, assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham as notícias do Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo programa.